Olá, boa tarde. Meu nome é Anselmo, eu sou evangelista e quero compartilhar com você algumas necessidades que nós, evangelistas e missionários, nós que pregamos o Evangelho, nós temos necessidades físicas, não é espiritual, é física. Você é crente? Primeira pergunta. Responde para você mesmo. Você é crente? Você crê nas Escrituras Sagradas? Tá. Bom, lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, diz o seguinte: Jesus chegou para os seus discípulos e disse: Naquele dia, como como se separa o boi, como se separa a ovelha do bode, naquele dia Deus também vai separar o bode da ovelha. Jesus vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E aí ele vai dizer às ovelhas: Tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste ver-me, estava preso e foste visitar-me, estava com sede e saciaste-me a sede. Eles vão perguntar: Senhor, quando te fizemos isto? Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Depois Jesus ainda vai fazer a mesma questão aos bodes, que é crente também, tá? Aqui Jesus está falando de crente. Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, Jesus está falando de crentes, crentes. Ele não está falando de ímpio, está falando de crente. Então ele vai dizer aos bodes, aos crentes bodes, né? Que estarão à sua esquerda. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. Estava enfermo e não foste ver-me. Estava preso e não foste visitar-me. Estava com sede e não saciaste-me a sede. Eles vão dizer, Senhor, quando foi que deixamos de te fazer estas coisas? Quando vocês deixaram de fazer um desses meus pequeninos irmãos, a mim o deixaste de fazer. Por que eu estou falando isso? Poxa, gente, tá tão difícil hoje pregar o evangelho nas ruas, nas praças, né? Porque você não tem assistência. Você não tem assistência ministerial, você não tem assistência organizacional, ou seja, das organizações, e você não tem assistência dos irmãos. Hoje, o povo mantém, que eu acho correto, eu acredito ser correto, mantém Pastor Silas Malafaia, missionário R.R. Soares, Davi Miranda, ou falecido, né? Agora tem alguém no lugar dele, Igreja Universal do Reino de Deus, e assim por diante. Alimentam esses ministérios. Mas o pregador de rua, aquele irmão que está lá na rua, na praça, debaixo do sol, pregando o evangelho, falando do amor de Deus, da salvação de Deus, aquele irmão que tem investido seu tempo, aquele irmão que tem um desejo ardente em seu coração, que é o meu caso, de estar 100% na obra de Deus, infelizmente, esses irmãos estão abandonados. Aí você vem e diz, não, eu sou crente. Eu tenho amor de Deus no meu coração. Será? Será que tem mesmo? Será que é crente mesmo? Quando Jesus nos manda compartilhar, ele nos manda compartilhar não é só a palavra, que é o mais importante, mas também compartilhar aquilo que nós temos de
sobra. Porque você pode ter R$ 5 de sobra, R$ 10 de sobra, R$ 20 de sobra, 50 que seja. Custa você chegar para o irmão, pegar uma conta corrente de um irmão, e falar assim, não, eu vou depositar na conta desse irmão, porque esse irmão está se esforçando, está trabalhando para o reino de Deus. Custa fazer isso? Eu vou te fazer um desafio. Se você é crente, eu vou passar para você aqui o número da minha conta. Banco Itaú, agência 8638, conta corrente 02145, dígito 4. Repito, Banco Itaú, agência 8638, conta corrente 0145, dígito 4. Te desafio a depositar no mínimo R$ 1, para me ajudar no trabalho de Deus. E veremos se você realmente, Deus não há de reconhecer a sua boa vontade, o seu esforço, a sua fé, porque é importante nós entendermos que Deus, Ele deu tudo o que Ele tinha e não cobrou um tostão de nós. Ele deu o seu Filho. E nós não temos coragem de pegar R$ 1, pôr a mão no bolso, pegar R$ 1 e dar para o irmão lá na praça. Falar assim, irmão, toma uma água. Pelo menos uma água. Jesus falou, aquele que der, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus pequeninos, em nome de discípulo, em nome de servo, jamais perderá o seu galardão. Está escrito na Bíblia. Você crê nisso? Então faça o que eu estou te pedindo. Atende o meu apelo. Não dê nada a Deus por interesse, mas seja agradecido. Fala, Deus, eu vou contribuir porque eu sou agradecido pela minha salvação. Acima de tudo, pela minha salvação. Eu sou agradecido porque não me tem faltado pão de cada dia. Eu sou agradecido porque o Senhor tem me dado condições para ajudar meu irmão que está ali trabalhando e servindo ao Senhor. Faça com gratidão, não faça por interesse. Deus, Ele não atende interesseiros. Deus, Ele olha para aqueles que são agradecidos, são gratos. Kalamanai. Aqueles que sabem dizer, Senhor, muito obrigado. Está aqui minha oferta de gratidão. Está aqui meu dízimo de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Fique com essas palavras. Que Deus continue te abençoando. Amém.